Rádio Itatiaia. A entrevista nesse momento o presidente Lula e quem conduz a entrevista é a querida repórter e colunista Edilene Lopes. E a gente vai acompanhar a partir de agora. Vamos lá. Acordo para que a gente dê mobilidade de governança para quem for o governador do Estado. A gente quer que uma pessoa tenha condições de governar. A gente não quer repetir um governo que não pode fazer nada porque não tem dinheiro. Edilene, tem na minha cabeça o seguinte: se puder, eu vou sempre trabalhar para que todo governador tenha o máximo que a gente puder fazer de investimento no Estado, o máximo que a gente puder de fazer de investimento numa cidade, porque é muito importante que o governador tenha as suas obras, é muito importante que o prefeito tenha as suas obras, não é o governo federal que tem que fazer tudo. Então, eu tenho muito orgulho, de poder dizer para você, jornalista importante da Itatiaia, e dizer para qualquer jornalista de Roraima, do Iapoque ao Chuí, eu duvido que já teve nesse país um governo que tratou com tanto respeito prefeitos e governadores, independentemente da posição política dele. E eu trato porque ele não é governador dele, ele é governador do povo. O prefeito não é dele, é do povo. Então, se ele foi eleito pelo povo, eu tenho que tratá-los com muito respeito e dignidade para poder as coisas serem, feitas da forma mais democrática possível, da forma mais civilizada possível. Eu quero contribuir, Edilene, para que a gente possa acabar com o ódio nesse país, acabar com a raiva nesse país, acabar com a fake news nesse país e a gente voltar a ser um país verdadeiro. Presidente, a gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria fazer duas perguntas para o senhor, então vou fazer uma pergunta composta. Ela tem a ver com política internacional. Primeiro, depois dessa tentativa de golpe militar na Bolívia, o senhor mantém a agenda que o senhor teria lá no dia 9 de julho com o atual presidente Luiz Arce? O senhor acha que esse movimento de golpes pode fortalecer a esquerda lá? E eu queria saber a posição do senhor. Como é que o senhor acha que isso pode refletir lá e também para a América Latina? Segundo ponto hoje tem debate entre o Biden e o Trump, inclusive a CNN vai transmitir, eu acredito que o senhor vai acompanhar. Eu queria saber se o senhor acha que o resultado das eleições americanas podem influenciar o clima e também o andamento eleitoral aqui no Brasil. Olha, primeiro, eu falar do Trump e do Biden, eu não gosto de me meter muito nas eleições de outro país. Acompanhar hoje? Eu sou simpático ao Biden. Acho que o Biden é a certeza de que os Estados Unidos vai continuar respeitando a democracia. O Trump já deu aquela demonstração quando ele invadiu o Capitólio, que não é uma coisa correta de se fazer. Ele fez lá um pouco que tentou fazer aqui no Brasil com o golpe de 8 de janeiro. Então, como democrata, eu estou torcendo para que o Biden saia vitorioso. E se o Biden ganhar, eu já conheço o Biden, já tem uma relação com os Estados Unidos, que é uma relação sólida, eu pretendo manter. Quando ganhar, se o Trump ganhar, a gente não sabe o que ele vai fazer. Sinceramente, a gente não tem noção do que ele vai fazer. Porque ele fala muito, ele chegou a dizer que se algum país quiser escapar do dólar como moeda de referência comercial, que ele vai punir o país. Ele não é presidente do mundo. Então, essas pessoas que fazem muitas bravatas, eu sinceramente não gosto, não acho que é bom na política. Você acha que uma vitória dele poderia alterar o clima político aqui no Brasil, do Trump? Não, da minha parte não. Da minha parte vai alterar o clima nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil nós tomamos conta do nosso quintal aqui, sem precisar que ninguém se meta aqui. A outra pergunta que você fez sobre a Bolívia, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu conheço bem o Evo, conheço bem o Luiz Arce, sou amigo dos dois, diante deles serem presidente, diante de eu ser presidente, e eu estarei dia 9 em Santa Cruz de la Sierra. Quero fazer uma reunião muito grande com os empresários bolivianos e quero mostrar para aquela gente que somente a democracia é capaz de permitir que a Bolívia cresça. A Bolívia é um país que tem muitos interesses internacionais focados lá, porque é a maior reserva de lítio do mundo. E tem outros minerais, críticos de muita importância, além de ter gás. Então é preciso que a gente tenha em mente que tem interesse de dar golpe. E eu sou contra golpes, sou favorável à democracia, por isso eu vou lá para fortalecer o Luiz Arce, para fortalecer a democracia e mostrar para os empresários que é muito importante que se mantenha a Bolívia governada democraticamente. Porque se não for assim,
A Bolívia nem pode entrar no Mercosul. Sabe, em um país isolado, a Bolívia não tem mar. A Bolívia não tem mar. Ou seja, a Bolívia, ou ela faz um acordo conosco no Brasil e pelo Rio Madeira a gente chega no Atlântico, ou ela faz um acordo com o Chile ou com o Peru e vai para um pedaço do Pacífico. Nós estamos fazendo um projeto de integração. Isso eu vou mostrar para o Luiz Arce, presidente da Bolívia, sabe, que passa pela Bolívia para a gente sair em Porto, no Peru. Sabe, então a gente vai facilitar isso. É um projeto extraordinário que está sendo coordenado pela Simone Tebet. É um projeto que tem 5 espaços de integração. O Brasil vai aproximar-se da China pelo menos em 10 mil quilômetros. Ou seja, quando a gente chegar ao Pacífico, seja pelo Equador, seja pela Colômbia, seja pelo Peru, a gente vai encurtar a distância entre Brasil e China de 10 mil quilômetros. Você imagina que vai ter uma vantagem comparativa no comércio extraordinária. Então, eu estou brigando por isso. Presidente, o senhor é uma pessoa do diálogo e os adversários do senhor, eles admitem isso, eles sempre dizem isso também. O ministro Gilmar Mendes disse lá em Portugal que o STF toma muitas decisões, ou seja, é muito acionado porque não há consenso na política no Brasil. O senhor concorda com essa declaração? E, para terminar, eu queria que o senhor falasse sobre esses movimentos de pedido de anistia que, principalmente a base do ex-presidente Jair Bolsonaro tem feito no Congresso e uma tentativa de reversão da situação de inelegibilidade dele. Qual foi a tua primeira pergunta? A primeira pergunta foi sobre a declaração de Gilmar Mendes, sobre não haver consenso político no Brasil, por isso o STF atua tanto. Então, deixa eu te dizer, eu sempre achei que a nossa Suprema Corte ela tem um papel extraordinário. Eu até digo que a Suprema Corte é uma espécie de guardiã da nossa Constituição. O que eu acho é que a nossa Suprema Corte está tratando de muitos casos que muitas vezes não precisaria nem tratar. Aliás, o senhor concorda com essa última decisão que descriminaliza... É que eu acho que não é problema. Veja, nós temos uma lei aprovada em 2006, o relator foi o deputado Paulo Pimenta, que proíbe a prisão de usuário desde 2006. Portanto, o que nós queremos, de forma mais simples possível, é tentar separar o que é o usuário, que já está, sabe, defendido por lei, e o que é o traficante. Agora, ficar discutindo quantas gramas, quanto não sei das quantas, isso não é um problema de advogado, de juiz, é um problema da saúde pública, é um problema de psicanalista, de pediatra, psiquiatra, pessoas que estudam, que sabem o seguinte, cientificamente, o que pode, o que não pode. Então, quando a gente fica entrando em muitos temas, e temas polêmicos, eu acho que a gente pode correr risco. Quando a gente planta vento, a gente pode colher tempestade. Então, eu acho que a Suprema Corte poderia ter deixado esse assunto para ser discutido no Senado, na Câmara, porque também o Poder Legislativo ele fica muito machucado. Nós temos que culpar quem é que entra com recurso, né? Porque também os deputados, o senador, quando ele pede uma coisa, eles já correm da Suprema Corte. Ou seja, o que é um erro. O que é decidido na política está garantido. Vai para a Suprema Corte somente coisa que tiver ligado à Constituição, senão não precisa ir. Agora, para terminar, em relação às propostas, aos projetos de anistia e as tentativas de reversão da inelegibilidade do ex-presidente. Eu sou favorável à anistia, eu briguei muito para ter anistia no Brasil. Mas nesse caso, ainda a gente nem puniu todo mundo, a gente nem descobriu todo mundo, nós estamos procurando gente ainda, financiador. Nós temos mais de 165 pessoas na Argentina, dos quais acho que 30 ou 39 estão condenados. Então, nós estamos discutindo para essas pessoas voltarem para o Brasil, para a gente dar a eles a lição que eles merecem. Quem sabe o tempinho que eles ficarem presos, eles aprendem que a democracia é bom. É bom para eles, é bom para nós, é bom para o país. Então, não dá para precipitar essa discussão de anistia. O que nós temos é que terminar de uma vez por todas de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro, quando ela tiver todas apuradas, tiver todo mundo processado, ou todo mundo, sabe, livre de processo, ninguém foi indiciado, aí tudo bem. Você pode até perdoar pessoas que já estão presas há muito tempo, anistia é para isso. Eu passei parte da minha vida brigando pela anistia e não vou ser contra. Mas nesse caso eles nem foram condenados ainda. A gente nem ainda sabe todos aqueles que praticaram do golpe.
É preciso que a sociedade saiba quem é que tentou dar o golpe nesse país. Se Bolsonaro consegue reverter a situação de inelegibilidade, o senhor acha que fatalmente ele será condenado por outros processos e em 2026 estará fora da praça política? Eu ou não eleitoral? Me preocupo se ele vai ser candidato ou não. Eu não veto candidato. O senhor vai ser, né? Eu não veto candidato adversário. Eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato. Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição em situação, imagina agora que eu sou situação, ele é oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Então significa que o senhor vai com tudo 2026, é isso? Hein? O senhor vai... Não. Também é cedo, Edilene. Veja, eu sou um jovem de 78 anos de idade. Eu me considero em pleno estado de saúde. Eu tenho muita força física, eu tenho muita capacidade de trabalho. Mas eu não vou levar o povo brasileiro a cometer um erro. Eu vou chegar no momento certo. Primeiro, nós temos muita gente para ser candidata, não precisa ser eu. A única hipótese que eu disse que eu posso ser candidato é o seguinte, é que se todos os indicadores mostrarem que eu sou a única pessoa para derrotar o fascismo e a extrema-direita, eu não terei problema de ser candidato. Mas eu espero que a gente até lá arrume outra pessoa mais competente, mais jovem, com mais disposição, sabe? Trabalhar mais do que eu, duvido que aconteça. Pode ter vontade, mas trabalhar mais do que eu, porque eu gosto do trabalho e o trabalho me deixa vivo e saudável. Eu não canso se levantar às 5 horas da manhã e voltar a trabalhar até 5 do outro dia, eu não canso. Se eu parar, eu canso. Por isso é que eu sou um pouco agitado, porque eu gosto de trabalhar, cobro dos meus ministros todo dia, telefono todo dia pedindo as coisas, porque as coisas têm que acontecer. Senão você decide uma coisa, anuncia para o povo que vai acontecer e depois demora para acontecer. Então, eu já governei esse país, eu tive uma relação com comida muito boa, eu tive uma relação com a ESA mais civilizada possível. O Aécio tinha sempre aquela mania de ser tucano e se achar mais importante que os outros. Mas a minha relação era muito civilizada com a Aécio. Eu fiz muita coisa para Minas Gerais, muita coisa. O programa Luz para Todos aqui em Minas Gerais, ele chamava Luz de Minas, não era nem Luz para Todos. Então, eu tenho consciência do que a gente pode fazer. E os mineiros podem ficar tranquilos. Independentemente de quem seja o governador do Mineiro, independentemente de quem seja o prefeito, a minha relação é com o povo de Minas Gerais. E eu vou fazer o que for necessário para melhorar a vida desse povo mais sabido politicamente do Brasil. Porque todo mundo pensa que é esperto na política, mas mineiro é mais esperto que todo mundo. Presidente, agora nós estamos terminando mesmo, porque o senhor tem um evento em Contagem na região metropolitana daqui a pouco. Ricardo Stucker está aqui, Crispiniano também, avisando que o horário está chegando. Então, enfim, está terminando a nossa entrevista. Antes dela terminar, o senhor tem um espaço aberto para dizer o que quiser. Eu queria que o senhor falasse sobre o que o senhor considera o carro-chefe do Brasil em relação à política internacional. Tem aqui o ministro de Minas e Energia. O Brasil tem batido na tecla da transição energética. Nesse ano, preside o G20. O que o senhor acha que puxa o Brasil no cenário internacional? Deixa eu te dizer uma coisa que é certeza absoluta. O Brasil, em se tratando de transição energética e climática, o Brasil é imbatível. O Brasil é como se fosse o olho do furacão para aqueles que querem fazer investimento na produção de produtos limpos, de produtos verdes, sem carbono. Então, quem quiser fazer siderúrgica, utilizar, energia limpa, vem aqui. Quem quiser produzir qualquer outra coisa com energia limpa, vai vir para o Brasil. Então, nós estamos acreditando que o Brasil vai ter um volume de investimento muito grande por causa dessa questão energética, por causa da questão climática e também porque nós vamos aperfeiçoar nossa relação internacional. Se você tivesse ideia, Edilene, eu só tenho 1 ano e 7 meses de governo. Você sabe quantos mercados novos nós abrimos para os produtos agrícolas brasileiros? 145 mercados. 1 ano e 7 meses. 145 mercados novos para os nossos produtos agrícolas. Só para carne foram 38 só da China. Só da China, de uma tacada só. Eu fui inaugurar um frigorífico que era para ter funcionado desde 2018, estava paralisado. O chinês não ia comprar, não sei das contas. E aí, como eu sou amigo do Xi Jinping, chipa cá, chipa lá, o Xi Jinping autorizou a abertura de 38. Então, a China é um parceiro estratégico extraordinário.
A nossa relação é de muita confiança, de muita parceria. E eu vou continuar trabalhando, porque agora, o Brasil tem o G20 agora em novembro, mas o Brasil tem a COP29 em Kazan, na Rússia. Depois nós temos... a COP29 os BRICS é na Rússia. E nós temos a COP29 em Baku, sabe, no Azerbaijão. E depois eu tenho, sabe, que participar da reunião da PEC, tudo em novembro. A reunião da PEC no Peru, entre os países do Pacífico. E depois eu tenho que fazer a nossa COP30 em Belém. Então, a agenda internacional está tomada. Eu agora mesmo fui encontrar com o Macron, fui encontrar com o Olavo Scholz, encontrei com a mulher que negocia da União Europeia, a Ursula von der Leyen, que acaba de ser reeleita para o cargo de chefe da União Europeia. E ela falou comigo, eu falei com ela o seguinte: o Brasil quer fazer o acordo do Mercosul, sabe, com a União Europeia. E eu quero ver se eu faço assim que for consolidado as eleições na Europa. Então o país está num momento extraordinário. O país está num momento muito bom. Obviamente que a gente ainda não conseguiu tudo que a gente quer, tem muita coisa para fazer. Isso é como fazer uma criança aprender a andar. É de passo em passo. Sabe? Dá um passo, cai, levanta, dá outro passo, e vai. A política econômica é assim, a política social. Nós já avançamos muito. Né? Se o povo mineiro, o povo brasileiro soubesse como é que nós pegamos esse país, nós pegamos esse país como se fosse uma faixa de Gaza. Está totalmente destruído e nós estamos recuperando esse país. Até ministério, nós não tínhamos Ministério da Pesca, não tinha Ministério Indígena, não tinha Ministério da Cultura, tinha desmontado tudo. Nós recompensamos o Ministério, porque cultura, para mim, cultura é a coisa mais importante de um país. Um povo sem cultura não é povo, é rebanho. Então o povo tem que ter cultura, acesso à cultura, o povo tem que saber, sabe? O povo tem que ter cinema, o povo tem que ter teatro, o povo tem que participar de show, o povo tem que ter exposição de tudo, porque é isso que faz o povo ficar mais maduro, mais político, mais consciente. Então nós estamos fazendo esse país voltar a ser feliz. Esse é o lema. Esse país está voltando a ser feliz e nós vamos garantir isso. Presidente, agora nós terminamos nossa entrevista de fato. Depois dessa agenda aqui em Minas, que o senhor passa primeiro por Contagem, amanhã tem a agenda em Belo Horizonte, depois em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Quais são os próximos destinos do senhor ao longo da próxima semana que o senhor me falou aqui? Semana, só para você ter ideia, eu saio daqui na sexta-feira à noite, eu saio de Juiz de Fora, eu vou para São Paulo, vou ter uma reunião à noite com um grupo de companheiros. Quando for no sábado de manhã, eu vou anunciar 12 novos institutos federais em São Paulo, vou anunciar uma universidade na Zona Leste de São Paulo, vou anunciar, sabe, dinheiro, financiamento para metrô, sabe, tudo isso em São Paulo. No sábado, são duas regiões, eu vou na Zona Leste e vou na Zona Sul. Depois, no domingo de manhã, eu vou para o Rio de Janeiro inaugurar um conjunto habitacional com o prefeito Eduardo Paes. Na segunda-feira de manhã, eu viajo para a Feira de Santana, na Bahia, com o ministro do Transporte, para anunciar muitos investimentos em rodovia. Rodovia que eu comecei a fazer em 2010, que não foi terminada. Nós vamos lá para dizer, nós vamos terminar a rodovia. E mais ainda, depois eu vou para Salvador anunciar outras obras em Salvador. Depois, dia 2, eu participo do desfile da Independência, do dia 2 de julho, na Bahia, até o Bonfim. Depois da tarde, eu embarco para Recife para distribuir, para pagar. Eu vou pagar as pessoas que perderam a casa há 30 anos atrás, pessoas que morreram num conjunto habitacional chamado Caixão lá, Prédio Caixão, que foi feito no lugar errado, caiu, já morreu muita gente. Então, nós estamos agora, depois de 30 anos, indenizando as pessoas. E eu quero ter o prazer de ir lá entregar o primeiro cheque. Aí eu volto para Brasília, aí fico 2 dias em Brasília, assino um monte de documento e depois eu saio para viajar outra vez, porque quem quiser me pegar agora é viajando o Brasil. Presidente, muito obrigada por essa entrevista, por mais essa entrevista. Obrigado a você, Edilene. Obrigado mais uma vez ao ouvinte da Itatiaia. Obrigado aos companheiros que trabalham com você e às companheiras. Espero que você, Edilene, tenha sempre disposição de me entrevistar, porque eu terei sempre o prazer de dar entrevista para você. Muito obrigado.